Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Depois de falarmos dos heróicos e justos tipo inseto lutador, vamos hoje no quadro de história dos tipos falar sobre suas antíteses. Aqueles que são os tipos que foram usados para representar os vilões nos jogos de Pokémon e aqueles que trazem mal para quem estiver por perto. Sombrio e veneno. Existe uma fácil diferenciação quando a gente fala do contexto introdutório desses dois tipos, e essa questão de cada um deles sendo uma geração diferente ajuda a gente a entender melhor como cada tipo foi idealizado nas suas respectivas criações. Se pegarmos o contexto do tipo veneno primeiro, a gente consegue entender algumas coisas básicas. O tipo serve muito para mostrar a ambientação da região como um lugar perigoso e cheio de monstros que podem matar facilmente uma pessoa. Eles estão sempre presentes. Florestas, savanas, o mar, cavernas e até cidades, toda a área de canto tem um Pokémon venenoso. Afinal, essa tipagem ocupa mais de 20% da Pokédex aqui. E, dada a forma que a região foi imaginada, em ser um mundo meio termo entre o nosso mundo e o mundo Pokémon que nós vemos nas gerações hoje em dia, ele era bem mais agressivo e selvagem, além de muito mais poderoso que o nosso universo. Com isso, os Pokémon venenosos eram basicamente aqueles seres monstruosos e perigosos aos humanos no seu tempo, onde cada um tinha até uma forma diferente de causar mal. Beedrill e Arbok são animais que injetam veneno, assim como o Tentacruel, como a água viva pode te queimar com o seu. Victreebel e Muk são venenosos com seus líquidos ácidos, enquanto Gastly é uma bola de gás venenosa. Acho que perigosos explica bem o tipo aqui. Todos os venenos de canto são principalmente perigosos às pessoas normais, fazendo mal a eles de uma forma direta ou indireta, mas um deles se destaca aos outros. E o Gengar? Tipo, ele é um que não faz sentido ser veneno olhando pro seu design. Ainda, claro, ele foi uma bola de gás, então ainda tem sentido, não tem como tirar isso da história dele. Mas vamos pensar sobre por que ele é veneno? Bom, a resposta tá no tipo sombrio, especificamente no Umbreon. Indo pra segunda geração, com a introdução do tipo sombrio, a gente consegue olhar pros Pokémon dessa tipagem e concluir algumas coisas falando de todos os sombrios de Johto. Murkrow é um Pokémon corvo ladrão. Sneasel selvagem e agressivo corta tudo. Tyranitar um kaiju tirano e monstruoso destruidor de montanhas. E Houndour um quadrúpede do calor infernal. Todos eles têm algo em comum com o próprio nome do tipo, Aka, mal. Serem animais que causam mal aos outros quando fazem o que fazem por natureza. Roubar, perfurar e rasgar, queimar infinitamente e destruir a sua terra. Todas as coisas que machucam e fazem mal. A origem do tipo é bem autoexplicativa. Mas aí vem o Umbreon? Como todo mundo sempre adora falar, o que o Umbreon tem de mal? Afinal, qual é o problema causado por ele? A origem dele, a verdadeira origem dele, já demonstra algo que a gente pode entender que aconteceu por trás da sua criação e que volta então ao Gengar. A forma beta do Umbreon era na realidade de outro tipo. Provavelmente ele foi até criado antes da tipagem sombria. Isso tudo porque ele era na realidade veneno. Sua Pokédex inclusive ainda faz menção a essa forma antiga, quando agitado, esse Pokémon se protege pulverizando o suor venenoso de seus poros. Mas o que um Pokémon sombrio tem a ver com veneno? Bom, a sua forma de causar mal é o veneno do seu corpo, e isso já explica por si só o seu mal causador e o seu tipo sombrio. Quando a gente pega o contexto, dá pra imaginar que todos os Pokémon mencionados antes como sombrios, antes dessa tipagem sequer existir, eles provavelmente eram venenosos também. Quando o tipo sombrio ainda não existia, o tipo veneno era o tipo que representava o causar mal. É só a gente olhar de volta para canto. Eles provavelmente criaram essa nova tipagem para conseguir separar funções. Causar mal tendo veneno, mais a ver com real veneno, e causar mal de outras formas, ter um tipo próprio. Com essa ideia de separar o causar mal com veneno com o fazer mal de outras formas, acabou se dividindo em dois. E ao invés de mudar a tipagem de vários Pokémon antigos, eles deixaram que já foi. E a gente já falou sobre o Umbreon, um Pokémon sombrio, ter menções de veneno. Ao mesmo tempo, em contraste, Gengar, mesmo sendo veneno, nunca mencionando na Pokédex nada sobre veneno. Apenas coisas mais conectadas ao sombrio. Ele rouba o calor de tudo à sua volta. Rouba a vida das suas presas, predando-as através das suas sombras, gostando de causar medo. Então, ele também causa mal, mas não é sombrio. Eles só provavelmente não quiseram mudar a tipagem dos Pokémon da primeira geração e por isso mantiveram ele dessa tipagem veneno, ao invés de mudar pra sombrio. A única mudança em tipos que aconteceu nessa época foi adicionando o tipo metal ao Magnemite, que era impossível de não acontecer. Ele é literalmente um imã. Mas, fora isso, nenhuma outra mudança aconteceu. Então, no começo de tudo, ambos tipos ficaram bem próximos nessa questão lógica, que nem foi com o inseto no começo de Johto com o tipo lutador. Inclusive, falando sobre eles, pra contrastar o Legion, o contraparte
dele é o Ariados, um inseto veneno, um heróico e o outro vilanesco. E à época, em Kanto, veneno e inseto ainda eram super efetivos um no outro, tendo essa questão de briga entre o bem e o mal, mas que essa ideia por si só foi mudada quando se criou o tipo sombrio para substituir e simbolizar o mal melhor do que o tipo veneno, fazendo então o tipo inseto ser super efetivo nesse novo tipo, trocando o tipo venenoso pelo tipo sombrio nessa questão. Essas tipagens aqui no começo, elas estavam bem cruas ainda na sua lógica, elas estavam tomando forma sobre o que a gente vê hoje em dia. A gente consegue ver a forma que ela vai se construindo, a forma como ela se mistura ao longo das gerações. Sobre o histórico do tipo veneno, em Kanto a gente vê como a maioria deles é puramente bichos venenosos, mas também agressivos, como a gente explicou. Eles também são um tipo mais usado pela equipe Rocket, sendo literalmente vistos na narrativa dos jogos como os Pokémon do mal. Já indo para Johto, isso continua, mas o foco se tornou especificamente só veneno, sem a questão da agressividade fazer parte, como Qwilfish e Crobat, sendo que esse segundo é até um Pokémon que evolui com amizade. Em Hoenn, o veneno do bem tomou conta, focando principalmente em Pokémon pacífico. O Seviper é o mais estranho, mas ele ainda assim pode ser pacífico. Mas em Sinnoh, começamos a ver alguma coisa interessante. Lá temos Skuntank sendo vilanesco e Drapion também, mas eles têm o tipo sombrio. Para essa questão de agressividade, no entanto, nós temos o Toxicroak, para um sapo focar em ser lutador e veneno é bem diferenciado, ainda mais ele sendo um parente próximo do Seismitoad. Parece que algo ensinou faz esses sapos precisarem ser mais agressivos para sobreviver, só comparados. Depois disso nós temos lixo, veneno e alga nas próximas regiões, mas onde a coisa fica mais interessante é a partir de Alola, onde Toxapex volta a ter um requinte de crueldade no tipo veneno. Junto também nós temos o Nihilego, que é literalmente lavagem cerebral, a gente explicou isso nesses dois vídeos de personagem, e depois disso nós temos Engalar Eternatus, que é onde a maldade volta ao tipo veneno de vez, sendo o causador do dia mais escuro. Ele inclusive poderia ser facilmente um tipo sombrio com essa temática. E aqui indo pra Hisui é onde eu vou usar de ponte pra falar do sombrio, já que Sneasel foi de lutador e veneno na forma de Hisui pra sombrio e gelo na sua forma de Johto. Basicamente um passar do tempo de um pro outro. E até uma questão histórica interessante, que é quase como um veneno corroendo o lutador até ele virar sombrio e frio. Se esse vídeo bate 10 mil likes, eu faço um vídeo sobre as minhas fanfics de como funciona essa questão dos Pokémon das formas de Hisui e as formas antigas virando as formas novas. Dito isso, vamos falar agora dos outros. Sobre o histórico dos Pokémon sombrios, a gente vê logo na geração a seguir pro lado de causar ou não mal. Shiftry é um Tengu, que esse sim é conhecido por fazer coisas cruéis com pessoas. Se encaixa nessa ideia do mal. Em contraste, Absol é um dos mais argumentados sobre a sua tipagem, já que o Pokémon em si não traz os problemas, sino aquele que os desastres alerta. Porém, o fato continua que onde ele passa, o mal vem. A gente, como um observador de fora, consegue ver que as duas coisas andam juntas por motivos diferentes, mas, afinal, acontece. Onde ele passar, o mal acontece. E essa área cinza é meio comum em Hoenn, já que Sableye, que nem já explicamos na série explicando exclusivos de versão, é inspirado na parte interna de um geodo, sendo a escuridão que envolve as gemas. Mas só isso. Isso deu um caminho diferente para o tipo sombrio, sendo mais parecido com a tal escuridão que é mencionada no nome do tipo inglês. Provavelmente, nessa geração eles pensaram se a tipagem seria algo além de mal, e a dúvida real fica se isso surgiu exatamente por causa do Umbreon ou não. Mas o caso é que o contexto internacional deve ser lembrado, porque, como sempre, a igreja estadunidense criou uma cruzada anti-Pokémon a essa época, falando que era coisa do demônio. Então, talvez isso possa ter influenciado essa forma de imagem do próprio tipo sombrio. Mas, para nossa sorte, isso só durou 2 gerações, já que depois a tipagem volta a ser focada no mal, dessa vez com evoluções de 2 Pokémon sombrios anteriores, mas também com 2 Pokémon veneno sombrio aqui. Se existia alguma dúvida de se essa tipagem ia ser abrangente ou não, esses dois ajudam. O mais interessante aqui é o Drapion, ele que contrasta com o que falamos no vídeo anterior sobre os insetos. Como ele foi um Pokémon inseto e virou sombrio, a intenção aqui é mostrar através das cores, da mudança delas, além da mudança dos seus detalhes, onde ele fica bem mais pontudo, além de também, obviamente, a sua personalidade. Ele é um Pokémon que, inclusive, ele foi usado bastante pela Jay no anime. Então, tem isso. É pra mostrar que ele foi corrompido pelo mal e ficou assim. Várias das suas menções na Pokédex falam de como ele agora é muito mais agressivo e nem usa mais o seu veneno, apenas a sua força. Ele larga de usar suas armas para sobrevivência e começa a usá-las especificamente para brigar indiscriminadamente, lutando com qualquer um que cruza por ele no deserto, e isso faz dele um causador de mal inconsequente. E acho que esse acaba sendo a melhor forma de descrever. Em Unova nós vemos os mesmos conceitos de Johto com um Pokémon ladrão, um Pokémon selvagem agressivo que corta, um Kaiju tirano monstruoso e destruidor, e um quadrúpede do calor.
Claro, não é a mesma coisa, mas vemos em Unova várias releituras de conceitos antigos. Isso dá um vídeo. Mas, afinal, eu sinto que em Kalos é onde todos esses conceitos de tipos foram cravados. No tipo sombrio vemos Malamar, o vilão gênio do mal, e a literal encarnação da morte em Yveltal. Eles são simples formas de representar que às vezes você é mal por ser realmente mal, ou só causar mal sem querer, mas no final ainda conta. Porque que nem aprendemos em Black and White, você pode causar mal tentando fazer o bem. Você fazer uma represa para sua vila ter água é bom, mas você não sabia que isso ao mesmo tempo ia causar uma seca no fim do rio a um outro vilarejo. A vida não é tão simples, não é preto e branco, lembre-se sempre disso. Indo para as próximas gerações, a Alola é uma engraçada. Vemos 3 formas de Alola de Pokémon de canto. Isso volta no assunto sobre a mudança de tipos. Talvez esses redesigns sejam o que eles queriam demonstrar desde o começo na ideia original dos Pokémon. Mas nós temos algumas formas. Uma Gula, uma Vareza e o Alolan Grimer, que é literalmente só lama viva. Inclusive vale mencionar que isso volta diretamente no Umbreon, porque diretamente de Red e Green, os jogos originais em japonês, na Pokédex do Grimer menciona lama que foi exposta por raio-x diretamente da lua, se transformaram nesse Pokémon. Então raio-x da lua fizeram lama, lodo, que é terra, virar algo venenoso. Então, desde o começo, essa ideia do veneno vindo de raio-x da lua existe, explicando o veneno do Umbreon também. Mas voltando, pra terminar, a Alola vale mencionar outra Gula, Guzzlord, que precisa nem de muita explicação, e quando se fala de Galar, a linha Grinsnarl é de pregadores de peças, Obstagoon é poluição sonora, Urshifu é a versão mais agressiva que não mede forças pra vencer, e Lokix em Paldeia. Uma das partes favoritas de fazer vídeo é ler os comentários. E muitos de vocês, inclusive, me ajudaram a falar sobre o Lokix também. Que, voltando para os primeiros Kamen Riders, muitos deles conseguiram seus poderes através dos vilões ou dos mesmos lugares que eles. Então, basicamente, pegando o poder do mal e usando pro bem, fazendo jus à tipagem específica dele. Então, isso ajuda até a ficar fácil de entender. O tipo sombrio tem os seus poderes derivados do mal, mas todos decidem o que fazer com ele, cada um individualmente. Enquanto no caso do veneno, eles não conseguem decidir se o veneno dele vai fazer bem ou mal. É veneno, vai fazer mal. Apenas se eles podem ou não fazê-lo. A origem não é do mal no tipo veneno, enquanto no tipo mal a origem é do mal, sendo um contrário do outro num balanço. As tipagens, elas vão mudando as suas características e sua forma de contar a história com as gerações. O tempo passa e o plano muda. E o plano no final dessa série é contar exatamente sobre essa questão. Se você quiser ver o primeiro episódio dessa série, tá aqui, a playlist vai estar aqui depois quando começar a ter mais vídeos sobre. E se quiser ver vídeos sobre os golpes, porque eu explico bastante também sobre essa questão temática de tipos, neles tem essa playlist aqui do lado. Eu realmente recomendo bastante ver, porque eu falo bastante sobre muitas inspirações em volta de cada tipo. Então clica nessas opções aqui na tela.